este é o Na Pauta. E o Na Pauta de hoje, invasão do Iraque, a mentira que mudou o mundo. Nós vamos ver hoje sobre essa história que aconteceu que iniciou, na verdade, lá em 2003, com a invasão, foi a Guerra ao Terror. Com a invasão, primeiramente, acho que do Afeganistão ali, né? Não, mas o Afeganistão foi logo em seguida ao ataque do 11 de setembro. Daí, em 2003, sim, foi a guerra ao Iraque. E a gente vai entender essa história, como aconteceu exatamente, que levou à morte de Saddam Hussein. Mas antes, você já sabe, né? Quero te convidar a se inscrever aqui no nosso canal, a ficar bem informado, participar da nossa comunidade, ativar o sininho das notificações, sempre aí dar um likezinho no nosso vídeo, sempre conteúdo aqui feito com muito carinho para você. E te convidar a nos seguir nas nossas redes sociais, só colocar aí @na pauta hoje, você nos encontra no Instagram, Twitter, Facebook, e nós estamos também no Spotify, aonde tem conteúdo exclusivo lá para a plataforma Spotify, muito bacana, tá muito bacana mesmo, te convido a nos conhecer, a acompanhar o nosso podcast lá no Na Pauta, no Spotify. Todo sábado nós temos o Na Pauta Polêmica, sempre uma polêmica divertida, gostosa, nada dessas que dá briga. Toda segunda-feira, imperdível, tá muito bacana, o Na Pauta História. Vale a pena conferir, dá uma chegadinha lá, tá? Vamos lá então, vamos conhecer um pouquinho essa história aí, né, o que aconteceu, a invasão do Iraque. Isso já vai para 20 anos, meus amigos, 20 anos, como tá passando rápido o tempo, né? É a grande mentira que mudou o mundo. Vou dar uma escorada aqui um pouquinho, vou ficar mais à vontade. Deixa eu esticar aqui. Aí, agora ficou bom. Bom, começou com as supostas armas de destruição em massa, né? Que representavam uma ameaça à segurança dos Estados Unidos e foram o argumento central aí da tese de guerra preventiva, né? Vamos atacar ali antes que eles nos ataquem, né? Para não viver novamente o 11 de setembro. Então isso estava muito recente nas memórias dos americanos e, claro, todo mundo apoiou ali, né? A empreitada aí do Bush filho. O problema é que essas supostas armas de destruição em massa nunca foram encontradas. No ano passado, aos 75 anos, o ex-presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, que governou os Estados Unidos de 2001 a 2009 em 2 mandatos, cometeu uma gafe que a internet não perdoou. Ao criticar a guerra na Ucrânia, chamou de injustificada e brutal a invasão do Iraque, né? E aí todo mundo... O lapso foi logo chamado de ato falho, já que foi ele o responsável pela invasão que completa 20 anos, agora no dia 20. Já foi, né? Vai subir depois, então tá. Já foi, já comemoramos 20 anos, então. Aliás, isso não é uma coisa que se comemora, né? Perdão. Ato falho. Só eu e o Bush. Bom, vamos lá então. Depois dos atentados, né, de 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos invadiram o Afeganistão para caçar o líder da Al-Qaeda, Osama Bin Laden, que foi quem assumiu lá os atentados. E derrubaram o governo do Talibã, acusado de dar abrigo ao grupo responsável pelos maiores ataques terroristas da história em solo americano, né? No Iraque, o alvo eram as supostas armas de destruição em massa que representariam uma ameaça à segurança dos Estados Unidos, que nunca foram encontradas. A existência das armas foi um argumento central da tese de guerra preventiva que justificou a invasão, né? E que se revelou falso. Os Estados Unidos arregimentaram aliados e partiram para a ofensiva, que duraria aí 8 anos. A organização Iraq Body Count registra mais de 120 mil mortes de civis até 2011. Entre os militares americanos, o Departamento de Defesa americano contabiliza aí mais de 4,4 mil baixas até setembro de 2010. Então, vamos ver agora aqui em 5 pontos, tá? De repercussões desses 20 anos e as consequências aí desse conflito aí, tá? Bom, primeiro ponto, nós vamos analisar aqui é a instabilidade no Oriente Médio. O segundo ponto, a origem do Estado Islâmico. O terceiro ponto, a influência do regime dos Ayatollahs.
E o quarto ponto, a ascensão da China. E o nosso quinto ponto, a credibilidade americana no mundo. A estabilidade, vamos lá, então para o primeiro ponto, vamos elencar aí, vamos lá devagarinho. Vai ficar um pouquinho longo esse vídeo, mas não dá nada. Se você quer ser bem informado, você vai assistir até o final, não é? Então, e vamos entender isso aí, vamos entender esse contexto histórico, né? Até porque é dessa maneira, deixa eu apertar aqui que tá caindo. Ah, agora sim. Porque é assim que a gente desenvolve uma opinião, né, baseada na informação, não ser papagaio de pirata e ficar repetindo a opinião dos outros. Aprende isso, hein? Ó, a instabilidade no Oriente Médio, então a invasão do Iraque e a Primavera Árabe, que anos depois derrubou ditaduras, né, em países árabes, provocaram mudanças profundas nas dinâmicas de poder da região. Tá? Então, essa invasão no Iraque e os eventos subsequentes transformaram a região. Em primeiro lugar, a invasão encerrou o ciclo de submissão da maioria dos muçulmanos xiitas ao controle da minoria sunita do país árabe. Com a queda do regime e a prisão e execução do ditador Saddam Hussein, explodiu o caldeirão sectário em ebulição até hoje. São vários Iraques dentro do próprio Iraque. Tem o Kurdistão, uma região com mais autonomia, mas as relações com o governo central são muito tensas por conta das exportações de petróleo. Isso quem afirma é a pesquisadora sênior e cofundadora do grupo de estudo e pesquisa sobre o Oriente Médio, Muna Omhan. E em outro lado, que é o pró-Irã, né, o xiita, com uma interferência iraniana muito grande, o que também causa instabilidade política. Então, a tentativa dos Estados Unidos de implementar uma democracia liberal, onde antes havia uma ditadura sangrenta, foi parte importante da propaganda de guerra, já que, sob a doutrina Bush, a implementação desse sistema seria uma forma de combater a propagação do terrorismo. Para muitos estudiosos, afirma Omahan, a imposição de democracia e a queda de Saddam abriram espaço para que eles chamaram de Primavera Árabe, série de protestos contra regimes autocráticos do Oriente Médio e Norte da África, que começou na Tunísia em dezembro de 2010 e derrubou ditadores como o presidente egípcio Hosni Mubarak e arrastou a Síria para a guerra civil, que depois acabou lá com o Donald Trump largando a mãe de todas as bombas. Lembra disso, desses episódios? Então, correu até isso aí. Ó. Os países dessa região têm um conceito totalmente diferente de democracia. Esse modelo liberal não existe no mundo árabe, pontua a pesquisadora. Né? Para o diretor, para o Oriente Médio, do internacional, como é que chama ali? Crisis Group, o Josh Hilterman. A Primavera Árabe está na origem da grande instabilidade atual, com zonas onde a invisibilidade, né, o imprevisível, né, e as tensões sectárias são ainda maiores do que em março de 2003, quando houve o início da invasão. Na época, a guerra causou grande desestabilização, mas o Iraque, de algum modo, se recuperou não com uma grande estabilidade, mas ao ponto de não ser o país mais instável da região. Durante a viagem ao Kurdistão iraquiano, a situação em países como a Síria, o Iêmen e a Líbia, ele pôde verificar que estão bem mais instáveis do que o Iraque hoje. Tá? Então este foi o primeiro ponto aí que nós analisamos. Agora vamos ver o segundo ponto, a origem do Estado Islâmico. Outra consequência da invasão do Iraque foi o início das atividades do grupo terrorista Estado Islâmico, que ficou mundialmente conhecido em 2004, quando assumiu o controle de partes dos territórios sírio e iraquiano. Né? A organização é o espólio do derrotado braço da Al-Qaeda no Iraque, um produto das divisões sectárias pós-invasão dos Estados Unidos, até uma coalizão internacional expulsá-los dos territórios ocupados. O Estado Islâmico chegou a controlar cidades estratégicas e cometeu atrocidades contra a população civil. Ele chegou a estabelecer um governo, né? E aí foi expulso pelos americanos. Aí,
O que o Estado Islâmico fez no Iraque, que foi inclusive reconhecido como genocídio, foi a perseguição à minoria Yazidi. Agora, aqui a Nadia Murad, uma das sobreviventes do extermínio Yazid no norte do Iraque, foi premiada com o Nobel da Paz em 2018, ao expor ao mundo os abusos cometidos contra civis, especialmente mulheres e crianças, na campanha de conversão forçada e de extermínio. Conversão ao islamismo, né? Bom, vamos então ao nosso terceiro ponto de análise aqui. A influência do regime dos ayatolás. Apesar da influência do Irã nos vizinhos não ser produto da ocupação americana, já que a sombra dos ayatolás já permeia os confrontos entre Israel e o movimento xiita libanês Hezbollah, desde a Guerra do Líbano em 1982, a invasão permitiu à nação persa ampliar seu escopo de ação, né? E no Iraque, além da nova frente de conexão com milícias xiitas que passaram a se organizar após a queda do regime sunita de Saddam Hussein, o Tian também tem voz na economia até o jogo de alianças entre grupos xiitas. Então, o Iraque depende economicamente do Irã e também do gás iraniano. E eles têm no parlamento a maioria desses movimentos xiitas que são pró-Irã, além de paramilitares ligados ao Irã que foram integrados ao exército iraquiano. Tá? E essa explicação quem deu foi a Omran, né? A pesquisadora sênior lá. Então, além da ação no Iraque, as ações iranianas foram vistas no envio de combatentes do Hezbollah para lutar na guerra civil síria e na interferência nos conflitos no Líbano e no Iêmen. De uma perspectiva árabe, o Irã vem ampliando sua influência na região em todo esse período. O grande perigo hoje, na verdade, que o mundo tem que botar os olhos, é o Irã, né? A visão mais radical e o histórico com armas nucleares. É o Irã. Mas tudo em consequência dessa manobra iniciada lá em 2003 pelo Bush. Bom, vamos lá então para o nosso, já não sei que número que é, o próximo ponto. A ascensão da China. E aí, essa relação China-Irã tem também preocupado o mundo. No início do mês, o mundo foi surpreendido por um acordo de reabertura de relações diplomáticas entre o Irã e a Arábia Saudita, após 7 anos de hostilidades. Mas a surpresa não foi necessariamente a aproximação entre os países do Oriente Médio, mas sim na presença da China como mediadora. Após a saída do Iraque, em 2011, o governo do então presidente Barack Obama mudou o foco da política externa do Oriente Médio para regiões da Ásia e do Pacífico, em franca oposição aos interesses chineses. Andrew Trauman, né, que ele é professor de Relações Internacionais e pesquisador do Grupo de Estudos e Pesquisas em Oriente Médio, ele explica que a estratégia não mudou no governo republicano Donald Trump, nem com a eleição de Joe Biden, entendeu? Democrata. Nas eleições internacionais, não existe vácuo. Se alguém está saindo, outro vai entrar, afirmou aí o Truman. E a China não quer ser apenas uma potência econômica. Quer ser um ator das relações internacionais, um ator protagonista das relações internacionais. A vitória diplomática chinesa ocorre no momento em que os Estados Unidos tentam ser fiadores de um pacto para normalizar as relações entre Israel e a Arábia Saudita. Algo que fica em risco com a reconciliação entre Riad e Tirã. Mohammed bin Salman, que é o príncipe herdeiro lá da coroa saudita, percebendo esse desengajamento americano, começou a se aproximar também da China e da Rússia. Ele não quer ficar atrelado ao Biden, esperando os Estados Unidos darem o primeiro passo e apenas reagir à política externa americana.
ele está buscando diversificar e está sendo muito pragmático. Inclusive, a Arábia Saudita hoje está iniciando um conflito econômico com os Estados Unidos com a questão do valor do barril de petróleo também. Eles estão tentando influenciar e eu tudo leva a crer que é uma artimanha aí e resultado dessa aproximação com a China, tá? Porque eles estão diminuindo produção, né? Eles estão literalmente mexendo com os valores para prejudicar os Estados Unidos. E no final das contas o mundo inteiro acaba sendo prejudicado, né? Mas os sauditas estão agindo e eu acho que é resultado dessa aproximação com a China, consequentemente com a Rússia e tudo mais. Vamos lá então para o nosso próximo ponto. Credibilidade americana no mundo. A aventura no Iraque, sob a chamada Guerra ao Terror, eu lembro que era bem assim, era chamada Guerra ao Terror, impactou a imagem dos Estados Unidos no Oriente Médio e no mundo, principalmente com denúncias de violações dos direitos humanos e a falta de evidências, né, que justificassem a invasão americana. A prisão iraquiana de Abu Ghraib, historicamente ligada à repressão e à tortura do regime de Saddam, foi convertida em cenário de torturas físicas e psicológicas cometidas pelos próprios militares americanos, chocando a opinião pública dentro dos próprios Estados Unidos. A população americana não concordou com aquilo. E fora, então, nem se fala, né? Logo após a revelação dos abusos em 2004, o número de americanos que considerava a guerra indo bem, ou razoavelmente bem, ficou abaixo de 50% pela primeira vez. Tá? Segundo, isso é uma pesquisa feita segundo o Instituto Pew Research Center. O Instituto também comparou o sentimento anti-americano no mundo antes e depois da guerra. Na Alemanha, por exemplo, o número de pessoas com percepção positiva dos Estados Unidos caiu de 61% para 45%. Na França, de 63% para 43%. No Brasil, de 52% para 34%. Veja só. Então, tanto o escândalo envolvendo Abu Ghraib quanto o impasse para desativar a prisão de Guantánamo, né, que inclusive depois foi promessa de campanha, foi tema na campanha do Barack Obama, tá? Guantánamo, então, em Cuba, são fantasmas que assombram a credibilidade americana, principalmente no mundo árabe. Não podemos esquecer o que aconteceu em Guantánamo e Abu Ghraib, né? E isso acaba reforçando o discurso anti-americano do Irã, que tem apoio também no Iraque. Esse anti-americanismo acaba reverberando lá na região, né? Afirma lá o pesquisador Omar Han. E o mais comum é a acusação de que os americanos têm dois pesos e duas medidas para as questões da região, né, do Oriente Médio. Na verdade, vamos falar sério, mais uma vez, acabou ficando longo aqui o vídeo, vamos bater já nos 20 minutos, então eu vou resumir aqui, para não ficar longo, não me estender demais. Vamos dar a real. O que é? Ele sofreu aquele impacto lá, o atentado no 11 de setembro, né? Invadiram o Afeganistão, caçaram lá, não pegaram, quem pegou foi o Barack Obama depois, lá, bem depois, o Osama Bin Laden, mas eles exterminaram lá com a Al-Qaeda, que surgiu depois o Estado Islâmico, enfim, a gente viu agora aqui nesse contexto histórico. Agora, qual o real motivo da invasão do Iraque em 2003? Deixa eu chegar aqui perto de você. Meu querido, foi oportunidade. Oportunidade. Os Estados Unidos, que estavam envolvidos naquela questão ali do guerra ao terrorismo, estava quente aquele assunto ali, né, no emocional das pessoas, e eles viram oportunidade. Viram uma fragilidade
e invadiram sobre um pretexto mentiroso, invadiram porque eles queriam era petróleo. Por isso que agora a gente está vendo essa inversão aí da Arábia Saudita ferrando os Estados Unidos. Era petróleo, meu amigo. Nunca foi democracia, nunca foi liberdade, nunca foi nada disso. Era petróleo, o objetivo era esse. Que guerra ao terror o quê? Foi oportunidade que os Estados Unidos viram. Oportunidade. E eles agarraram, né? Como são espertos mesmo, são descendentes lá dos ingleses, né? Já tem aquele espírito pirata neles. Os Estados Unidos gosta de... é o xerife do mundo, né? Manda em tudo. Mas a verdade é que a essência deles, né? A origem deles é dos ingleses. É pirata. São pirata. Meus amigos, chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, por favor, deixe o seu like. Se inscreva aqui no nosso canal. Venha fazer parte da nossa comunidade. Venha debater, opinar e se informar juntamente conosco. Ative o sininho das notificações. Sempre que a gente subir um vídeo novo, o YouTube vai te avisar. E nos siga lá nas nossas redes sociais, @napautahoje. Você nos encontra no Instagram, Twitter e Facebook. A gente é muito ativo lá nas nossas redes sociais, tá bom? E aqui no Spotify nós temos conteúdo exclusivo aqui para você, aqui na nossa plataforma. E é sempre um prazer ter você aqui ouvindo e participando juntamente com o nosso, no nosso podcast. A gente sempre tem nossas enquetes aqui, convido você a participar, tá bom? Muito obrigado e até o próximo. Tchau, tchau!